A paz do Senhor. Eu sou a pastora Viviane Luciana e eu trago a mensagem de Deus para você, que se encontre aos Romanos 12, versículo 2, que diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós vemos nesse versículo a importância de renovar a nossa mente em Cristo Jesus. É fato que algumas pessoas interpretam este versículo só para o lado da transformação no caráter, na conduta, na personalidade, nas atitudes. Mas no âmbito espiritual, nós precisamos alinhar a nossa vida aos padrões celestiais. Nós precisamos de comandagandarácia, como diz as Escrituras, ter a mente de Cristo. E como nós vamos ter a mente de Cristo? Transformando a nossa mente, renovando a nossa mente em Cristo Jesus, não enquadrando a nossa mente nos padrões deste mundo. Porque se nós enquadrarmos a nossa mente nos padrões desse mundo, nós vamos ter uma mente corrompida, uma mente fraca, uma mente vulnerável, fragilizada, por causa das coisas que dominam e que prevalecem nesse século a qual nós vivemos. Mas essa palavra, ela não retrata somente a ter o caráter de Cristo, a ter a mente de Cristo, a se dispor do velho homem, da velha criatura, dos velhos hábitos pecaminosos e carnais. Mas também no ângulo espiritual, essa palavra, ela quer nos trazer a importância de ter a nossa mente renovada e alinhada com a palavra de Deus. A nossa mente ela tem que ser renovada, alinhada com a palavra de Deus e também com o poder de Deus, com a veracidade de Deus, com a verdade de Deus. Porque além de termos que ter compromisso com a verdade, com a santidade de Cristo, com a essência de Cristo, também palácios de comando gomenesce, nós precisamos entender que a nossa mente é um campo de batalha, a qual o adversário de nossas almas joga seta, joga dardos inflamados para nos enfraquecer. Não só tentando tornar que o cristão se renove em Cristo Jesus, despojando da velha criatura, do velho homem, com seus velhos hábitos pecaminosos, das trevas, que não condiz com a palavra de Deus, mas também querendo escravizar o cristão diante de circunstâncias que às vezes passamos porque estamos passando o processo. Muitos estão em processo de libertação, muitos estão em processo de provação, muitos estão vivendo levantes malignos, opressão malignas, têm vivido batalhas espirituais, a qual o adversário tem minado as suas forças trabalhando na sua mente, colocando negativismo, colocando pessimismo, que gera dúvida, que gera insegurança, que gera incredulidade, que gera barreiras no mundo espiritual e fragilidade. Fragilidade espiritual, porque a sua fé vai enfraquecer. Fragilidade psíquica, porque sua mente também pode enfraquecer. Fragilidade emocional, de tal forma que te paralisa de exercer a fé, de combater o mal, de ter plena comunhão com teu Deus, com teu Pai. Então é necessário você se proteger
no ângulo espiritual, renovando a sua mente segundo a palavra de Deus, não só em relação aos preceitos, não só em relação aos mandamentos e ordenanças, mas também na sua identidade cristã. Você tem que saber de quem você é filho e que você é amado, que você é amada pelo Senhor. Que Ele está no controle da situação, que você pode todas as coisas nele porque Ele te fortalece, que se você buscar revestimento com a armadura de Deus, Ele vai ser com você, que se você crer e buscar sabedoria, Ele te dará estratégias para vencer o mal. É necessário, no ângulo espiritual de batalha, a sua mente entender que você está passando por um processo de transformação a qual você é bombardeado pelo adversário das nossas almas. Não somente na nossa mente, mas também no nosso emocional. E nós devemos vencer os pensamentos negativos e viver na plenitude do Senhor. E como você vai vencer esses pensamentos negativos? Transformando a vossa mente segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus. E nisto você vai experimentar qual é a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Porque você se unirá a Cristo. Será que você tem se unido a Cristo nesta luta? Ou você tem se unido à depressão, à melancolia, ao pessimismo, ao negativismo? Será que você tem se unido até mesmo ao adversário da sua alma sem você perceber, com murmuração? Tem pessoas que chegam até blasfemar, maldizer, achar que está só, que foi abandonado pelo Senhor. É necessário que na sua mente você e o Espírito Santo tenha domínio sobre as suas emoções. Porque a luta interna entre pensamentos positivos e negativos e crenças militantes que fortalece as emoções tanto para o lado bom como para o lado ruim. Você e o Espírito Santo de Deus, que deve ter controle sobre a sua mente, segundo a palavra de Deus. Assim você saberá qual é a perfeita e boa e agradável vontade do Senhor, porque você se unirá a Ele diante dessa dificuldade, diante dessa provação, diante dessa diversidade, dessa tentação, desse levante, diante dessa opressão maligna, porque Deus não trabalha na dúvida, Deus não trabalha na incerteza, Deus não trabalha na insegurança. Você já leu e já meditou na história de Davi? Ele tinha convicção que mataria o gigante. Ele tinha convicção de quem era ele em Deus diante daquela afronta daquele filisteu. Será que diante dessa afronta maligna que você está vivendo, você tem convicção de quem é você? De quem é o seu Deus e de que o Senhor te dará a vitória e você é capaz de matar esse gigante no nome do Senhor dos Exércitos e o nome dele ser glorificado. A mente é um local onde que o adversário de nossas almas coloca fortalezas malignas cuidadosamente com seu engano astuto. Então é necessário nós ter percepção espiritual, domínio próprio, discernimento, os frutos do Espírito. Porque é um território crucial onde tomamos nossas decisões e temos os nossos pontos de vistas e moldamos a nossa atitude através da nossa mente. Quais têm sido as suas atitudes diante da adversidade? Será que têm sido atitudes que glorificam o nome do Senhor? Será que têm sido atitudes que têm trazido ganho, vitórias, triunfos ou perdas, danos e roubos para a sua vida?
É necessário que você venha utilizar da fé, utilizar da verdade que há na palavra e profetizar a vitória. E profetizar que o Senhor dos Exércitos está contigo. Creia. Não deixe que o adversário venha minar suas forças e venha te deixar vulnerável diante dessa circunstância. Mas tenha domínio sobre a sua mente. Tenha domínio sobre o seu coração. O Senhor é fiel e Ele é justo. Mas o Senhor prova os nossos corações. O Senhor vê as nossas necessidades. E Ele quer que nós reagimos com fé e com coragem. Quantas pessoas têm sofrido por causa de preocupações? Quantas pessoas têm sofrido com ansiedade, com angústia, com melancolia, com adversidades? Quantas pessoas têm tido conflitos internos? Quantas pessoas têm tido transtorno mental e emocional? Porque tem absorvido a circunstância, tem absorvido o negativismo e por isso tem paralisado a sua fé. Tem palácios de comandagácia. Vez de avançar, está retrocedendo. Vez de atacar o adversário, como Davi fez e matou o gigante, tem retrocedido por causa de pensamentos negativos que estão na sua mente, tirando a sua paz, tirando o seu ânimo, tirando as suas forças, tirando a sua coragem, tirando a sua fé. Que nada venha atrapalhar a sua comunhão, a sua diligência espiritual, a sua disciplina espiritual. Tenha fé. Tenha ânimo, tenha força, tenha coragem, tenha estratégias de guerra e começa cuidando da sua mente. Começa renovando os pensamentos negativos por pensamentos positivos. Começa a decretar o que a palavra de Deus diz ao teu respeito. E aquilo que o Senhor te prometeu, aquilo que o Senhor te disse, Ele vai cumprir na sua vida. Creia nesta palavra e tome posse, em nome de Jesus Cristo.